E aí pessoal, esse é o meu vídeo número 3 do Diário da Tese. E dessa vez eu pensei em fazer uma coisa diferente. Vocês vão ver que tem muitas coisas que eu vou ter que narrar e vou ter que explicar o que está acontecendo, porque eu filmei sem antes planejar um vídeo. Então já peço desculpas pela dinâmica que vai ser, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser bem interessante, porque eu tenho um material que eu filmei e nunca pensei em montar um vídeo, né? E esse material ele diz respeito à minha viagem para a Alemanha. Eu fiquei um mês na Alemanha, visitei acho que 8 ou 9 cidades. Eu não tenho filmagem de todas elas, mas eu filmei algumas coisas e eu quero narrar um pouquinho dessa experiência para vocês, porque além de uma ótima oportunidade acadêmica, também foi um intercâmbio cultural, um aprofundamento do idioma inglês, que eu acabei utilizando muito nessa viagem, também de cultura e língua alemã, apesar de eu desde o começo ter me prontificado com o inglês, e que o alemão seria algo que eu iria, né, pouco a pouco melhorando, né, mas ainda estou longe, né, de talvez ser alguém que vai conseguir entender e se expressar bem em alemão. Essa viagem foi uma viagem que foi totalmente custeada pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães, que fica em Porto Alegre, na universidade que eu estudo, mas também com sede na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou da PUC, mas as duas são universidades que possuem esse centro e acabam recebendo recursos do DAAD, que é um departamento de imigração e intercâmbio cultural que existe na Alemanha. E no ano de 2025 houveram alguns editais para idiomas, mobilidade acadêmica de mestrando e doutorando, que foi o meu caso. Também teve de professores e pós-doutorandos. Enfim, houveram muitas oportunidades e eu me candidatei em duas delas e consegui duas delas, que foi a língua alemã, nível 1, e essa mobilidade de até 30 dias. Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Frankfurt Stadium. Exit to the left in the direction of travel. Como vocês devem ter visto, tem umas imagens então que passaram aí no começo, depois da introduçãozinha, né, no qual eu tô num trem filmando, né. Se vocês prestarem atenção, espero que o áudio que eu coloquei por cima sem copyright não atrapalhe. Tem uma pessoa falando e tudo mais, né, que a próxima estação é a estação central de Frankfurt. Então a cidade que eu cheguei no aeroporto de Frankfurt e eu acabei chegando nessa cidade e me direcionei então para o meu primeiro destino, que não foi essa. Essa foi só onde eu cheguei, mas meu primeiro destino então foi Marburg, uma cidade muito bonita e que eu vou mostrar na sequência algumas imagens e algumas coisas que foram acontecendo. Em Frankfurt, já quero deixar aqui alerta de fofoca, tá? Eu cheguei, só que a minha primeira hora, 1h30, né, em Frankfurt, foi toda tentando conversar e descobrir onde estava a minha mala de 23 quilos que eu levei para a Alemanha, e que em Porto Alegre me falaram que ela ia ir direto de Porto Alegre para o destino final. Só que não foi o que aconteceu, infelizmente ela se perdeu em Roma, que foi a minha segunda conexão. Fiz São Paulo-Roma e depois Roma-Frankfurt. Então foi uma tarefa complicada, porque eu achei que eu ia demorar um pouco para começar a falar inglês, enfim. E eles eram alemães falando inglês comigo, perguntando qual que era o motivo da viagem, meu endereço permanente.
e por onde eu estaria na Alemanha, e eu tive que explicar todos os locais, né? Então eu tive que abrir minha pasta e mostrar todos os meus prints do booking.com.br, entre outras coisas, porque eu ia ficar em várias cidades e eu não ia ficar em hotéis, eu ia ficar em hostels, e é uma coisa que talvez fosse não tão comum para eles. Mas no final, vocês vão saber, né? Eu acabei recebendo 3 dias depois a minha mala, em total né, estado 100%, né, não perdi nada, não foi uma situação negativa, só foi um certo nervosismo assim, de começo, né, mas no final deu tudo certo. Bom, sendo objetivo, Marburg foi a primeira cidade que eu fiquei uns 6, 7 dias mais ou menos num hostel que ficava na estação central da cidade, uma cidade pequena, ela é cortada por uma ferrovia e por dentro dela não tem metrô, é só ônibus, e como eu tinha Deutschland Ticket, que é uma passagem pro mês todo, eu podia usar tanto metrô quanto o trem, que é o U-Bahn, que daí ele é regional, né? Ele vai de uma cidade para outra por cima da terra, quanto também os ônibus, quantas vezes, né? Em todos os dias que eu quisesse, né? Exceto, claro, primeira classe e ETC, que é tipo um trem super rápido. Não chega a ser um trem-bala, mas ele já é de uma categoria que daí custaria cada passagem em torno de 50 a 70 euros. E esse aí, que era pro mês todo, para quantas vezes quisesse, metrô, trem regional e tudo mais, era apenas 55. Então acabou que foi o que eu investi, só que eu tive que comprar 2 vezes, né? Porque eu fiquei entre 15 de novembro a 15 de dezembro. Então eu tive que comprar para novembro e para dezembro. Porque por mês, não por... Porque é 30 dias, né? Mas não é porque é novembro e dezembro. Então eu tive que gastar 110 euros com a questão de transporte. Mas ainda assim foi muito econômico. Marburg é uma cidade onde um dos autores que eu mais gosto acabou finalizando a sua tese de doutorado, porque infelizmente teve algumas questões, né, contratempos e constrangimentos na defesa dele em Frankfurt, e aí o Jürgen Habermas, ele acabou defendendo. Essa fofoca foi o meu orientador que me explicou, porque ele estudou com Klaus Hoff e já viu lectures do Habermas, se eu não me engano, do Honneth principalmente, né, ele acabou conhecendo o Honneth e já passou de trem com o Habermas também, mas ele passou a fofoca de que o Habermas, né, não conseguiu defender ali a tese dele, porque o Horkheimer, né, não curtiu tanto a tese da mudança estrutural da esfera pública. Já o Adorno estava bem tranquilo, só que não tinha consenso. Então o Habermas acabou defendendo na Philipps Universität de Marburg, que é a universidade de lá. E como ele podia ficar 30 dias, eu pensei que antes do dia que eu ia apresentar o meu trabalho de doutorado para o professor que me receberia na Alemanha, seria uma ótima ideia talvez conhecer outras universidades e o ambiente cultural acadêmico da Alemanha. Marburg me pareceu muito acolhedor nesse sentido, assim, muito pelas imagens, a minha companheira visitou também, então achei que era um lugar mais barato, um lugar também com história, com vínculo, então achei que seria interessante, né? E mal eu poderia esperar que tantas coisas teriam acontecido lá. A ideia não é ser longo esse vídeo, só que a viagem ela tem muitas informações e muitos detalhes. Por exemplo, na cidade de Marburg, acabou que foi a cidade onde eu fiz amizades. Fiz amizade com uma moça do Cazaquistão, com um paulista que é brasileiro, mas estava na Universidade de Huelva, na Espanha, também com um colombiano e com alguns alemães. Foi até convidado para
pra ir esquiar num dia de neve lá. Acabou que eu não fui, né, mas foi um convite engraçado, porque ele era um cara que ele apareceu no hostel, a van dele tinha problema, ele disse que ele me levava e voltava. Eu fiquei com medo, né, por conta de, sei lá, sequestro, sei lá, qualquer outra coisa. Ele era super querido, mas eu fiquei pensando, como assim? Ele tá de van, ele quer que eu vá até uma cidade do meio do nada jogar bola de neve. Enfim, eu quase me convenci, assim, porque ele disse que era bate e volta, né. Enfim, no final acabou que eu desisti por um pouco de medo também, mas então assim, Marburg foi muito marcante, né? Claro, não só pelas aventuras, mas academicamente me surpreendeu muito. Foi uma semana que eu fiquei que tinha um evento, o Trace, não sei se é assim que pronuncia, Trace, e era um evento inspirado no conceito Slow Violence, que é do Nixon, nos Estados Unidos, da Universidade de Wisconsin, se eu não me engano. E foi um evento que, por conta desse conceito, né, tem um pezinho no meio ambiente, porque o Nixon estudou, pelo que eu li por cima, né, questões de degradação ambiental, né. E muitos dos trabalhos que eu assisti nas lectures, nas apresentações, nos debates, eram trabalhos que envolviam o meio ambiente, entre outras questões de mudanças climáticas, enfim. Não era nada que eu tinha programado e eu fui surpreendido, né? E aí eu conheci o colombiano que estava falando sobre o bosque, né? Um dos bosques que está com problemas ambientais e, enfim, questões de privatização na Colômbia. A moça do Cazaquistão, ela trabalhava a questão, mas daí no slow violence no Cazaquistão, por conta da questão das greves e da meio que impossibilidade de protestar no país que ela vive, do ponto de vista dos movimentos clássicos, né, que são os trabalhistas, operários. E o meu amigo de São Paulo, que no caso é brasileiro também, ele apresentou uma análise que ele fez com relação a Niklas Luhmann e fake news, inteligência artificial. Foi um trabalho um pouco mais teórico, mas foi muito interessante as relações que ele estabeleceu, mas pensando na slow violence enquanto um problema que a gente vai estar lidando na medida em que a gente for deixando cada vez mais o algoritmo e a inteligência artificial cada vez mais penetrar na nossa sociedade. Foi uma análise social e teórica robusta, assim, apesar de eu gostar mais de Habermas, né? Mas foi muito bacana e acabou que a gente tomou cerveja junto depois, comeu schnitzel, enfim, conhecemos um pouco mais da cidade, que vocês devem ter visto algumas imagens, ou vão ver mais, eu não sei se eu vou botar isso antes ou depois das imagens, mas Marburg é uma cidade linda. I've been to, I don't know, more than 2 countries. Like, I'm living in Europe and whatever I want for the past 2 years. When I was 25 when I started doing it, I thought, yeah, easy, no rush. You want to make a video about fighting? So, in Portuguese or in English? Em português é melhor, seu filho. Mano, o negócio é o seguinte. Tu não tá entendendo, para assim, meu negócio. Qual é que é? Olha, tá achando aonde, Paulista? Tá achando aonde? Você, meu irmão, dava pra tomar chocolate. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Agora eu mostrei pra vocês um vídeo onde eu e o meu amigo paulista aí, a gente tava fingindo que a gente ia meio que discutir, né? Por quê? É porque dois brasileiros se encontrando, né? A nossa amiga do Cazaquistão, a Eli, adorou a vibe que a gente tava. E a gente tem essa coisa meio pavão, né? A gente fala alto, a gente brinca, a gente faz zoeira, enfim, a gente acaba, né, às vezes pagando uns miquinhos, mas o pessoal todo ali gostou muito da gente. No grupo que ele tava apresentando, o pessoal adorou o trabalho dele. Eu tava indo assistir, mas eu também conversei com vários pesquisadores e foi um momento assim de testar também o vocabulário, enfim, né? Foi muito maneiro. Conversei com uma alemã e uma sueca, né, sobre os trabalhos que elas estavam desenvolvendo. Uma trabalhou no Brasil, inclusive, sabia pouco de português, e a outra trabalhou também no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa não sabia português, a sueca não sabia, mas as duas fizeram pesquisas, né, uma sobre favelas, a sueca sobre favelas, e a alemã sobre uma ilha ali na Bahia, perto da Bahia, sobre racismo ambiental, enfim. Inclusive a piada que ficou ali é que eu perguntei assim, né, se ela tinha gostado do Brasil e tudo mais. Ela falou que sabia falar português um pouquinho, e aí, que legal, tu sabe falar português. E a primeira palavra que ela falou foi
pero. Bah, mas aí eu descasquei, arriei muito ela assim. Eu falei, pero, nós temos mas, portanto, todavia, entretanto, contudo. E ela, meu Deus, I'm so sorry. Foi muito engraçado, tá? E, enfim, foi legal de trocar, assim. Até porque daqui a pouco, quem sabe, né, às vezes é nessas trocas, assim, com bolo, suco e biscoitinhos que a gente consegue parcerias institucionais e internacionais para escrever, né? Não sei se deu certo, mas poderia dar e a gente tem que tentar, né? Cara de pau acima de tudo. Essa é uma cidade que ou vocês já viram ou eu vou estar mostrando na sequência, que possui um castelo do século XII. É um castelo muito antigo e também é a cidade onde os irmãos Grimm eles nasceram e escreveram os contos que ficaram muito famosos. A própria Disney, entre outras empresas, acabaram trazendo, né, esses contos para o mundo infantil, né? Mas eles não são originalmente infantis. Eu não conhecia o filme dos Irmãos Grimm e nem os contos dos livros, né? Antes de ir com muitos detalhes, né? Eu tinha ouvido falar e eu nem me dei conta nesse detalhe, né? Mas a cidade toda tem várias esculturas e é bem legal. Um dos contos é a Rapunzel e acho que João e Maria, mas tem muitos contos, né? Eu tinha os 2 livros em casa, mas eu nunca tinha aberto. Eu abri depois que eu cheguei da viagem, louco de vontade para começar a conhecer um pouquinho mais. E foi tudo a partir de pesquisa e coleta de história oral e folclore alemão na região de Frankfurt. Então, no Hesse. É muito interessante, né, essas origens de alguns contos, enfim. E eu tenho a versão que é a versão menos modificada, onde tem muito do... Dizem, né, vamos dizer assim, muito do realismo, né, pouco lapidado, assim, porque depois eles foram tentando deixar mais suave, assim, né. E aí a versão que eu tenho ela é um pouquinho mais crua, assim, em relação à frieza, à dureza, a crueldade, enfim, né, dos contos, né. E é uma curiosidade muito engraçada porque eu nem esperava, assim, que isso tivesse a ver com a cidade, com a viagem, e no final foi muito legal. Eu vou falar sobre um tópico sensível, tá? Pra mim agora. Vocês viram que eu postei uma foto onde eu tava num terraço ali, tem um piso todo congeladinho e tudo mais. Isso aí foi num hostel que eu fiquei em Munique e foi uma cidade muito difícil pra mim, assim, porque foi uma cidade que não bateu a vibe, assim, sabe? Eu gostei de várias, mas essa cidade, a estética dela não curti, assim, foi uma cidade... Eu não sei se é por causa do Bayern de Munique, mas eu achei uma galera meio aloprada, muito gritalhona, não curti muito, assim, a vibe. Muito, muito urbana, mais que Berlim, assim, E aí Munique teve o seguinte, eu fiquei num hostel 2 dias e eu dei um azar, porque o hostel era ok, ele era bom, não tinha cozinha, mas era bom, tinha uma cozinha mais ou menos. Só que eu peguei um quarto, tinha 600 quartos, mas eu peguei um quarto com um velhinho muito doente e meio nojento, porque ele cuspia e meio que soltava catarro e pum, e era uma situação, eu tava com uma menina que eu não sei se era filha, namorada, sobrinha, uma coisa esquisita ali. Eu tentei falar com ela, com ele, eles não respondiam, ela me olhava, ela ficava deitada no chão, meio com as roupas rasgadas. Eu não entendi nada que aconteceu ali e não sabia a nacionalidade também, idiomas. E tava uma situação, e aí eu não sabia se eu saía, eu não tava muito dentro do quarto. Só sei que também tinha um rapaz que era da China, que eu conversei com ele disse que tava para se trocar de quarto, eu tava pensando em trocar de quarto. Só que eu falei que eu ia almoçar, inclusive foi numa pizzaria italiana chamada Lucas Pizzaria, e que tava muito gostosa e tudo mais. E aí o problema foi que na volta eu descobri que tinham mexido na minha mochila. Eu fiquei 1 horinha fora e deixei a mochila na cama, né? Sim, eu fiz errado, eu sei. Mas quem pensaria que me roubariam pão, massa, pesto de manjericão, pesto de pimentão vermelho, queijo, presunto e um desodorante? Quem pensaria isso? E o desodorante eu fiquei até chocado, porque a maioria não usava, um fedor, uma catinga, Deus o livre, negócio difícil. Então me surpreendeu negativamente Munique nesse sentido, mas foi um azar
um azar. Enfim, eu dei sorte que tinha esse terraçozinho assim, e eu consegui ver meio que um gelo / nevezinha bem perto de mim, né? Vocês vão ver que nas próximas filmagens até tem filmagem de neve, mas eu não tive tanto contato com a neve, foram só alguns flashes assim. Depois de Munique, eu acabei indo para Mindenheim. Foi uma cidade muito bacana que eu pude conhecer a convite de uma amiga minha, muito especial, a Andiara. Ela mora em Mindenheim, ela fez um voluntariado e ficou acho que quase um ano lá pela pastoral da minha universidade. E depois ela conseguiu um doutorado de sanduíche em Augsburg, com uma professora que também trabalhava o mesmo tema que ela, que era a questão ambiental e emoções, e ela conseguiu daí retornar para o mesmo local onde ela estava, né, por um valor bem acessível, e aí ela tinha um quartinho e ela conseguiu me receber, né, por alguns dias ali, e eu acabei visitando então tanto a Universidade de Augsburg quanto um pouco da cidade de Mindenheim, e também um pouquinho da universidade, mas também da cidade de Augsburg, que é bem perto de Munique, por isso que eu fiquei em Munique, para poder daí já acabar visitando essa minha amiga e podendo participar de uma semana acadêmica que era de mudanças climáticas em Augsburg, que foi muito interessante, né? Mas ao mesmo tempo eu estava muito próximo já cada vez mais da minha apresentação, então eu estava nervoso, né? Não estava conseguindo às vezes me concentrar tanto, porque eu já estava pensando, na semana que vem eu vou apresentar um trabalho para um professor alemão que vai me receber, que enfim vai conversar comigo. Foi super gentil, né? Daqui a pouco a gente pode estabelecer alguma parceria ou não. Enfim, eu tava nervoso, era a primeira apresentação em inglês, a primeira vez da minha vida fora do país, e enfim, um trabalho que eu ainda tô construindo, né? Então eu tava um pouco nervoso. Mas a semana do clima em Augsburg foi muito legal, assim, o pouco que eu pude ver, né? E também acabei, assim, no pouco que eu tive, eu já também fiz perguntas, já conversei com professora, também já fiz o AUE, né? A gente tem que, né, também tem que botar o nosso na reta, falar, tentar, né, pedir desculpa pelo inglês, sorry for my English, but I don't understand. Enfim, a gente tem que tentar. E isso é fundamental, acho, para daqui a pouco oportunidades surgirem. E numa das vezes que eu estava indo para Augsburg, porque Mindenheim era 1 hora mais ou menos de Augsburg, eu e a Andiara, a gente acabou pegando um dia de neve, assim, né, no caminho. E aí é isso que vocês vão ver nos próximos vídeos, porque efetivamente eu não filmei o centro de Mindenheim, que é uma cidade de 1000 anos, né. Augsburg, infelizmente eu não consegui por conta de que não era passeio, né, enfim, era trabalho. Então eu tava o tempo todo focado na escrita, apresentação, né, mas Augsburg, que significa cidade de Augusto, Augsburg, é uma cidade de mais de 2000 anos. Ela é uma cidade do Sacro Império Romano. E ela tem uma Altstadt, que é a cidade velha, né? A cidade antiga, né? Que está preservada ainda, que tem mais de 2000 anos. Infelizmente eu não tenho foto nem vídeo, porque eu nem consegui visitar, né? É uma pena, né? Mas acho que daqui a pouco, né? Num futuro próximo, né? Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente dá um pulinho ali.
a questão da minha apresentação, né? Eu me apresentei num dia para o meu professor Matthias Gross, Dr. Matthias Gross, na Universidade de Iena. Na semana seguinte, depois de Minderheim/Augsburg, e eu não fiquei na cidade de Iena, porque Iena é uma cidade cara, na verdade. E aí eu fiquei numa cidade próxima chamada Leipzig. E aí eu tenho um videozinho que eu vou mostrar pra vocês agora, que foi um pouquinho da viagem, mais ou menos ali eu peguei Minderheim, Munique, e Munique até Leipzig. Leipzig, pra quem não sabe, é onde nasceu o Bach, né? Uma cidade muito musical, vibrante, foi muito atingida na Segunda Guerra e teve que ser reconstruída. Enfim, ela não é tão preservada historicamente, né? Como outras cidades, mas também é uma cidade bem interessante, só que eu não tenho nada de Leipzig, porque eu tava o tempo todo, eu fiquei no hostel todos os dias, e eu só estudei e tentei melhorar a apresentação e ajustar. Eu nem saí de dentro do hostel porque eu tava tão nervoso, eu até passei mal, deu dor de barriga e tudo, mas eu tenho um pouquinho de um vídeo aqui que é desse caminho de trem até Leipzig. E depois eu tenho também um trechinho que foi o encontro entre eu, professor, e as duas orientandas de doutorado que ele tem. Sim, foi um dia de apresentação, mas independentemente, né, a ideia é justamente esse intercâmbio cultural e linguístico e também conhecer as universidades, a dinâmica. Então, querendo ou não, às vezes a gente precisa desses momentos, né, que são de estar presente nesse espaço e em imersão, para a gente conseguir fazer conexões também, para a gente se sentir mais seguro. Não é fácil, assim, sabe? Ah, mas tu tá no doutorado. Enfim, não quer dizer a gente tá no doutorado, então a gente já tem que saber inglês, já tem que saber... Quer dizer, é melhor se tu já souber inglês, é melhor se tu já souber chinês, já souber alemão, já souber francês, já souber espanhol. É melhor, porque daí tu vai poder mais facilmente se conectar. Mas eu acho que também é um processo que eu acho que é de democratizar um pouco, assim, né, a internacionalização. Ainda que eu tenha conversado com algumas pessoas que têm até muita experiência no exterior e têm comentado que em editais para professor universitário não tem sido um diferencial a internacionalização, sabe? Pelo menos na área de ciências sociais, sociologia. Então, de um lado, né, enfim, acaba não pesando tanto, mas também por um outro, né, poxa, eu acho que gera um amadurecimento no pesquisador, né, uma confiança e uma amplitude que não tem nem comparação, eu acho. É claro que talvez muitas pessoas tenham boas carreiras sem nunca ter ido para fora, mas eu acho que essas experiências, elas vão ser sempre agregadoras, assim, sabe? Então, apesar de ter sido um dia, uma apresentação, acho que eu tirei muito proveito. E acabou que eu não senti que a relação que eu tive com esse professor foi uma relação, assim, vamos dizer assim, de muitos futuros, né? Acabou que eu mais aprendi que o meu trabalho estava mais numa direção X e o dele numa direção Y, né? A gente conversou, apresentei, e no final das contas as minhas dúvidas com relação à minha pesquisa, elas foram meio que se estampando na minha cara para me dizer, né, que no fim o que eu vou pesquisar são movimentos sociais ambientalistas, e não o meio ambiente, né? Porque ele é um sociólogo ambiental, ele trabalha com energia eólica, com questão de transição energética, e eu estava muito interessado porque é um tema que, enfim, dialoga com o meu, mas não é central. Então acho que o proveito foi de aprender, perceber isso, né? Mas acho que talvez não é uma relação que poderia se tornar numa cotutela ou num doutorado sanduíche. Para isso eu vou ter que trabalhar muito ainda e expandir mais ainda os horizontes, mas de qualquer forma foi uma experiência muito maravilhosa. Peraí. Olha, depois que eu fiz essa apresentação, no final acabou que eu tive um tempo para relaxar um pouco mais, né? Então os últimos 7 dias, eu acho que 7, quase 10, mas acho que era 7, 8 dias, eu consegui daí respirar um pouco mais. Ainda visitei a Humboldt University em Berlim, mas em Berlim eu pude ficar mais tranquilo, visitar alguns lugares, acabou que eu pude destravar algumas ansiedades que eu tava, mas igual eu não filmei. Igual Iena, Leipzig, Berlim, muito pouca filmagem.
Não filmei quase nada na viagem, porque, enfim, nem tinha pensado na ideia de um vídeo. Mas eu tenho, assim, um trechinho aqui que, perto do portão de Brandemburgo, né? Eu não sei se vai ter copyright essa música, mas estava tocando na música ao vivo, né? E, assim... Berlim foi uma cidade bem maneira. Eu fiquei num hostel que no final eu tinha pago um café da manhã, então foi de boa, mas como não tinha cozinha, eu gastei muito comendo fora, porque eu não tinha como cozinhar, né? Eu até comi umas miojos, mas enfim, não foi a melhor opção de lugar assim pra ficar. Mas estava bem localizado, andei de metrô, andei de trem. Berlim eu consegui assim conhecer um pouco dessa cidade. Fui em um dos 2 museus, né, o da topografia do terror, fui no Muro de Berlim. Enfim, foi uma experiência muito interessante a cidade de Berlim. Eu acho que eu tenho alguns videozinhos aqui que eu tô vendo, enquanto eu tô gravando eu tô vendo, e eu acho que depois de Berlim, eu consegui visitar uma cidade próxima que se chamava Potsdam. Potsdam é uma cidade que tem tipo Versailles na versão alemã. Então tem uns castelos e umas coisas, né, muito bonitas dos reis prussianos do século XVIII para trás, né? E aí eu não sei se eu cheguei a filmar os castelos. Eu acho que eu não filmei os castelos. Mas eu filmei o parque, olha só, eu filmei o parque. Mas os castelos eu vou botar algumas fotos por aí, vocês vão ver que eu tenho registros, tá? Apesar de ter faltado a sagacidade, né, de ter filmado. Mas Potsdam foi uma cidade bonita que eu visitei, foi um bate-volta, né? Eu fiquei umas 3-4 horinhas na cidade e voltei. E aí no final eu voltei para Frankfurt. E aí, em Frankfurt, eu acabei visitando a Universidade Goethe, que é onde estudou Adorno, Horkheimer, o Habermas também, entre outros autores da Escola de Frankfurt. Então foi muito bacana pisar lá e ver o monumento a Adorno, né, que é um dos maiores filósofos da Alemanha. Enfim, desculpa. Foi uma experiência muito maravilhosa e quem sabe um dia a gente não, né, estuda ou não faz algo em Frankfurt, né? Pode, quem sabe, ser uma oportunidade, né? Eu adoro teoria. Filosofia, né, em alemão ou em inglês é uma dificuldade um pouco maior, eu acho, do que eu tô acostumado. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia.